ou a Sociedade Teosófica. O termo teosofia que Blavatsky cunhou vem de duas palavras de origem grega. Uma é theos, que significa Deus, e sofia, que é sabedoria. Então, a Sociedade Teosófica ensinava a sabedoria sagrada. A Sociedade Teosófica se espalhou por todo o mundo e ainda existe em muitos países. Blavatsky foi saudada por seus seguidores como a mãe da nova era. Mas, apesar de seu grande carisma, ela foi vítima de seu próprio sucesso. Enquanto ela se tornava famosa, o negócio do espiritualismo e da mediunidade, em especial as sessões onde você contatava seus ancestrais, ganhou espaço em todo o mundo ocidental e ela achou que aquilo era charlatanismo. Então, ela quis representar um modelo que se destacasse daquilo e falasse a verdade dos grandes temas. Mas, infelizmente, no fim, ela se reduziu àquilo que tentava combater. Em 1885, Blavatsky foi investigada pela Sociedade Londrina de Pesquisa Psíquica. Eles concluíram que suas sessões eram armadas, que as cartas não apareciam magicamente do outro mundo. Haveria um aparelho com molas no quarto acima da câmara e bastaria que alguém colocasse uma carta no aparelho para ela deslizar de um andar ao outro e se materializar em suas mãos. Apesar de muitos seguidores devotos se recusarem a abandonar a teosofia, Blavatsky estava manchada pela fraude. Ela morreu logo depois. Seus seguidores estabeleceram um novo quartel-general na Índia, onde a teosofia prosperou. Um jovem devoto, Krishnamurti, foi identificado como um mestre reencarnado e designado para conduzir a sociedade teosófica ao século XX. A síntese de Blavatsky entre espiritualidade ocidental e oriental ganhou um novo terreno no ocultismo. Viver. Um homem descrito pelos jornais como a pessoa mais perversa do mundo afirmava ter penetrado ainda mais fundo nos mistérios. Nascido em 1875, Aleister Crowley foi criado num ambiente religioso rígido. Sua mãe o apelidou de besta a partir do livro das Revelações. Era um título que ele manteria por toda a sua vida. Ele se identificava como o anticristo, como a força que varreria essa terrível programação cristã que deformara a sua infância. Crowley começou a estudar o ocultismo como membro da Aurora Dourada. A Hermética da Aurora Dourada era uma sociedade secreta típica da era vitoriana na Inglaterra. Ela reunia todo o conhecimento que estava disponível naquela época. Havia tarô, havia a cabala, a magia angelical de John Dee e as tradições Rosa-Cruzes, todas elas combinadas em um único sistema. A Aurora Dourada atraiu boa parte da inteligência de Londres, mas Crowley acabaria por romper com o grupo. Ele encontrou seu próprio sistema de crenças após uma viagem ao Egito, onde sua esposa recebeu um sinal místico de que ele deveria se preparar para uma mensagem dos deuses. Obedecendo ao chamado, ele começou espontaneamente a escrever uma obra chamada O Livro da Lei. Esse livro anuncia uma nova lei para a humanidade. E, de fato, nos conta que nós somos entidades espirituais muito destemidas e iluminadas. Que, de fato, nós somos como deuses. O Livro da Lei foi outra síntese entre a espiritualidade do Oriente e a do Ocidente. Crowley chamou seu novo sistema de Telema. Incorporava princípios da magia que ele dizia ter aprendido com os antigos egípcios e outras fontes ocultas. Ele se tornou um autoproclamado mestre da ação à distância, concentrando sua força de vontade para criar efeitos desejados. Aleister Crowley definiu magia como a arte e a ciência de causar mudanças de acordo com a vontade. Toda a sua abordagem é basicamente possibilitar ao praticante fazer as coisas acontecerem, a materializar o que ele quiser que aconteça no mundo. A lei fundamental de Telema é: faz o que tu queres, há de ser a lei. O amor é a lei. Amor sob vontade. Se para alguns isso pode significar a busca por um caminho superior, para outros é uma desculpa para todo tipo de comportamento desviado. Alguns críticos dizem que o próprio Crowley compartilhava da segunda teoria.
Crowley praticava a sexualidade como caminho espiritual. Ele reduziu boa parte dos ensinamentos simbólicos à sua essência, que é fundamentalmente a dualidade e a polaridade entre macho e fêmea. E ele experimentou muito nessa esfera para entender que tipo de mistérios estariam contidos no ato sexual. Crowley fundou sua própria sociedade secreta, a Ordo Templi Orientis, e escreveu diversos livros sobre meditação e magia cerimonial. Ele também ajudou a reinterpretar o tarô para o século XX. O tarô é uma representação pictórica dos ensinamentos ocultistas. É um método de se aprofundar, de contatar os níveis arquetípicos de si mesmo, os níveis espirituais e de entrar num estado meditativo onde a intuição é aguçada a um ponto que talvez permita ver alguns padrões se desenvolvendo porque você está no estado mental propício. Embora tenha sido popularizado pelos nobres italianos no século XIV em cartas de baralho, alguns dizem que as origens do tarô remontam ao Antigo Egito. Ao longo do tempo, adquiriram significado oculto. Crowley desenvolveu sua própria versão chamada de Livro de Tó, baseada na magia egípcia que havia estudado. Acredita-se que o tarô, que hoje é uma ferramenta popular de adivinhação, revela informações sobre o consulente e sobre o futuro. Tudo que se relaciona num certo momento do tempo está conectado. Então, se duas pessoas se reúnem em torno de uma questão e manipulam uma ferramenta oracular como essa, e se essa manipulação tiver a intenção de atender a necessidade e o sentimento, então surgirá um reflexo especular da energia produzida entre as duas pessoas. Os textos de Crowley, como os de Madame Blavatsky, foram tomados como precursores de muitas ideias da nova era. Mas, apesar de seu trabalho sério no ocultismo, ele acabou se tornando famoso pelo abuso de drogas e comportamento sexual decadente. Quando Hitler subiu ao poder nos anos 30, a reputação de Crowley foi duramente atingida. Ele escreveu propaganda nazista e logo se tornou um excluído. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve rumores de que Hitler teria usado os textos de Crowley e Madame Blavatsky para formar sua teoria sobre a superioridade ariana. Não acho que haja qualquer evidência de que Hitler leu as obras de Aleister Crowley propriamente. Sem dúvida é sabido que Hitler e membros de seu regime tinham grande interesse no ocultismo e que adotaram como seus alguns dos símbolos ocultistas. Doente e viciado em ópio, Crowley passou seus últimos dias numa pensão e morreu em 1947. Como outros ocultistas antes dele, Crowley tentou aprender os segredos dos deuses e terminou desacreditado e condenado pela sociedade. Eu acho que no caso dos grandes pensadores da história, que no fim acabam sendo perseguidos por suas crenças, o que acontece é que essas pessoas estão muito à frente de seu tempo e desafiam nossas concepções, deixando as pessoas desconfortáveis. Esse nível de desconforto, esse nível de medo e de ameaça do pensamento sobre as bases do poder leva a sociedade, o governo e outras instituições a atacá-los. Ataques terroristas. As práticas ocultistas definharam na maior parte do século XX, mas voltaram a florescer durante o movimento hippie dos anos 60. Gurus populares como Maharishi e Timothy Leary promoviam estados alterados de consciência que poderiam levar a patamares mais altos de autoconsciência. O individualismo se tornou a meta de milhões de jovens que rejeitavam as religiões tradicionais em troca de suas próprias rotas em direção a Deus. Nos anos 80, as ideias da nova era já eram bem aceitas. Os textos de Madame Blavatsky se tornaram centrais na reinterpretação do ocultismo para audiências modernas, e até a reputação de Aleister Crowley foi até certo ponto restabelecida. Houve um boom no interesse pelo ocultismo, e nós vemos Crowley quase como um ícone pop. Os Beatles puseram Aleister Crowley na capa de Sgt. Pepper. Jovens músicos como David Bowie e Jimmy Page se interessaram muito por Crowley. Ele obteve uma renascença nos anos 60 e 70 e tem sido
uma figura bem popular de lá para cá. Os sistemas de crenças ocultistas são hoje adotados por milhões de seguidores da nova era, que escolhem a dedo do vasto leque de conceitos os que melhor se encaixam em cada estilo e espiritualidade individuais. Ainda assim, o ocultismo continua sendo visto com suspeita. Muitos dos praticantes o descrevem como uma moderna busca mística. A busca mística é o processo pelo qual seres humanos, limitados pelo espaço e pelo tempo, podem transcender suas contingências e sua história e atingir uma consciência divina ou macrocósmica, e que é o processo de se tornar imortal, ou seja, deixar para trás o corpo físico para conseguir se identificar com esferas mais vastas da realidade. Estamos cercados de riqueza material e tecnologia, mas sentimos que perdemos alguma coisa. Nós perdemos aquela conexão, perdemos a compreensão de nossas raízes humanas. E muito do interesse nas ideias da nova era e muito do resgate das ideias antigas vem do desejo de reconectar-se com essa história, de nos fazer sentir mais completos, mais espiritualizados, mais conectados, mais cientes da paixão e do significado da vida. E o que começou como magia ocultista influenciou o mundo da ciência. Há tentativas das mais legítimas de entender como o mundo funciona. Não haveria astronomia hoje em dia se os antigos astrólogos não tivessem estudado o céu. Não haveria química hoje em dia se não fossem os alquimistas. Havia segredos que eles pensavam se referir ao segredo da vida eterna. O segredo de se livrar das doenças, os grandes segredos de transformação, por exemplo, do chumbo em ouro, que não era a única meta. Talvez uma das transformações seria a do ser humano num Deus na Terra. E é uma coisa maravilhosa que agora tenhamos a física de partículas com pessoas pensando que a vida é pura energia. E que talvez haja uma conexão entre todas essas ideias. Talvez o poder de se tornar Deus seja a habilidade de transformar a si mesmo. A medicina e a ciência se beneficiaram do legado do ocultismo. E no futuro, o que chamamos de magia pode ter um papel em descobertas ainda maiores. No campo da ciência, temos uma cultura de especialistas muito focados em áreas particulares. Então eu acho que alguma coisa da natureza holística do passado é necessário para fazer a revolução que nós ainda não conseguimos fazer na ciência. As crenças podem nos cegar. Sejam crenças religiosas ou crenças científicas. E o grande mérito dos experimentos ocultistas é nos manter abertos para todas as possibilidades. Apesar do progresso feito pela ciência, o mundo moderno ainda tem muitos mistérios que talvez nunca se expliquem. É o incognoscível, é um mistério. E o mistério é o centro da busca espiritual. Mas também é o centro da busca científica e da busca artística. É para isso que estamos na Terra, para perseguir esse mistério. Como os primeiros ocultistas, os cientistas modernos vão continuar procurando maneiras de adivinhar os mistérios do mundo e as forças que o criaram. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.